Muito bem, vamos para a quinta-feira. O título da quinta-feira é Deus é o Eu Sou. João 8:28 é o versículo. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Muito bem, essa expressão, irmãos, eu sou, ela é muito significativa, ela é muito emblemática. Por quê? No Antigo Testamento, quando o Senhor chama Moisés lá no deserto, Moisés estava resistente a ir até Faraó libertar o povo de Israel. Então ele pergunta para o Senhor, quando o povo de Israel me perguntar quem te enviou, o que eu vou falar? E aí, irmãos, o Senhor revelou para Moisés, naquele momento, o nome que ele não tinha, por exemplo, se revelado ainda para Abraão. Então são aquelas 4 letras, YHWH, como no hebraico não tem a consoante, então nós não sabemos como é a exata pronúncia desse nome. Então, entre aspas, aportuguesando, muitos falam Jeová hoje, outros falam Yahvé. Então é algo nesse sentido, mas a pronúncia dessas 4 letras, que é aquele tetragrama YHWH, que é o nome pelo qual o Senhor se apresenta a Moisés, com o tempo o povo de Israel parou de falar esse nome, substituiu por Adonai, que quer dizer Senhor. Então, com o tempo se perdeu a pronúncia. Então nós não sabemos exatamente como é a pronúncia, o som. Mas quando ele se apresentou a Moisés, então ele se apresentou como essas 4 letras, YHWH ou Yahvé, Jeová, enfim. E o significado, a raiz dessa palavra, até por isso no versículo, em Êxodo 3,15, está assim, em algumas traduções, algumas Bíblias, por exemplo, se eu não me engano, a King James já está as 4 letras, YHWH, o tetragrama, Yahvé. Mas, por exemplo, na João Ferreira de Almeida, está assim, disse Deus, e aqui no Alimento Diário também, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Então, esse eu sou o que sou são essas 4 letras. Porque a raiz dessas 4 letras, ela representa exatamente essa ideia do eu sou. E quando nós falamos de eu sou, isso engloba tudo. Porque tudo Deus é. E ele não é apenas no passado, no futuro. Ele é no passado, no presente, no futuro. Inclui ele sendo eu sou por toda a eternidade. Então, por isso eu disse, é muito emblemático. Quando o Senhor Jesus, lá em João 8, ele diz: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Então é essa raiz que ele usa. Por isso que quando ele falava isso, o pessoal ficava espantado, dizendo, não, você está se fazendo de Deus, blasfemando. Não, ele é o próprio Deus. Quer dizer, ele também, apesar de ter nascido como homem de Maria, ele, como Deus, como eu sou, ele existe por toda a eternidade, para todo sempre. E ele é tudo o que nós precisamos e muito mais. O eu sou. E em João 8, ele fala essa palavra, e você pode notar que na versão de João Ferreira de Almeida, quando ele fala eu sou, está em caixa alta, porque assim como o Senhor no Antigo Testamento está em caixa alta, quando se refere a essas 4 letras, o YHWH ou Yahvé. Estou usando essa expressão, mas é como eu disse, nós não conseguimos chegar na exatidão do som, desse tetragrama, porque se perdeu. Então, sendo Deus autoexistente, existindo sempre, estando presente sempre, sendo tudo o que nós precisamos, e principalmente em João você vê o Senhor falando que é muitas coisas, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, enfim. Eu quero ler aqui no Alimento Diário, a partir do 3º parágrafo, aliás, 4º parágrafo,
da página 15, veja só. Sendo Deus a própria existência, sua palavra traz à existência todas as coisas. Vemos isso no Evangelho de João. O Verbo estava no princípio com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Por quê? Porque ele é a própria existência. Você e eu existimos porque Deus é o eu sou. E devemos a ele nossa existência. Em sua epístola aos Colossenses, Paulo refere-se a Cristo como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, reafirmando que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos e soberanias, sejam principados e potestades, enfim, tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1, 15 e 16. Cristo é a imagem do Deus invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele, a fim de ele ser o cabeça sobre todas as coisas. Ele vai governar todas as coisas. Foi ele quem trouxe à existência todas as coisas. Que maravilha! É por isso, você entende, quando Paulo fala que Cristo é a imagem do Deus invisível, você entende João 14, quando o Senhor Jesus disse para Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. Porque o Filho é a expressão do Pai. O Pai que habita em luz inacessível, que nunca homem nenhum viu, mas que através do Filho é mostrado a nós, é revelado a nós, melhor dizendo, não é? E através da comunhão do Espírito é dado a todos nós, não importando aonde nós estivermos. Então, querido irmão, querida irmã, tudo o que nós precisamos, nós temos em Deus. Mas eu volto a falar o que eu falei na quarta-feira. Nós precisamos parar de olhar para as coisas espirituais com olhos terrenos. Senão nós nunca vamos alcançar a magnitude das coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Por exemplo, se você tentar explicar o Deus triuno, ou você vai cair num extremo, quer dizer que há 3 deuses, ou você vai cair no outro extremo, quer dizer que há só um Deus e que uma hora ele se manifesta como Pai, outra hora ele se manifesta como Filho, outra hora... Não é nenhum desses extremos. Deus é um em essência. E 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito. Esse é o Deus triuno. E isso é um mistério, irmãos, para a nossa mente racional. Por isso que há tantas heresias envolvendo a Trindade divina. O próprio apóstolo João, quando ele escreveu o seu evangelho, ele combatia a ideia, uma das heresias que entraram naquela época nas igrejas, de que Cristo, alguns diziam, não era homem, e outros diziam que Cristo não era Deus. E aí João mostra que ele era homem, que ele é homem e que ele é Deus. Então é muito importante, irmãos, nós interpretarmos, nós assimilarmos as coisas espiritualmente, com os olhos, vendo as coisas com os olhos de Deus, mergulhando na palavra que o Senhor tem nos dado, com fé, recebendo desses tesouros maravilhosos. Paulo, ele disse, eu sou despenseiro das insondáveis riquezas de Cristo. E assim também, irmãos, hoje o Senhor tem dispensado muitas riquezas para nós. Isso é misericórdia do Senhor, irmãos. Vamos mergulhar nessa palavra, imergir cada vez mais, irmãos. Quando nós mergulharmos, nós vamos ficar cheios de Cristo. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.